Mas aqui, ele contando como que Jesus apareceu para ele e falou: eu apareci para você, para tirar você das trevas. Apareci para você, para tirar você da mão do diabo, trazer você para Deus. Foi para isso que Jesus apareceu. A Bíblia fala assim, através desse apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe, que Deus já conhecia ele no ventre da sua mãe. No Salmo 139, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. O Senhor conhece aqueles que são seus, e aqueles que são dele não escapa da mão dele. Ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Sabe por que vocês não me ouvem? Jesus se referiu aos religiosos. Porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês me seguiriam, vocês me amariam, porque eu saí de Deus. Quanta gente perdendo a vida eterna, porque não crê que Jesus é. Ele falou: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Vocês não querem vir a mim para ter vida, vocês querem ficar cego na mão do diabo e ir para o inferno com a religião. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Tem um testemunho. A gente só conhece a Deus quando a gente tem um testemunho de vida para contar. Jó, um homem que está na Bíblia Sagrada, diz que é o livro mais antigo do mundo. Esse homem, ele perdeu tudo. Perdeu riqueza. Era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Mas Satanás apareceu perante Deus, e Deus colocou Jó para ser provado a sua fé. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele homem a quem Deus prova, porque quando ele for aprovado, ele receberá galardão, recompensa. E Jó não sabia o que estava acontecendo na vida dele, mas Satanás apareceu do nada, tacou fogo em toda a plantação. Chegou um dos seus empregados e falou: Jó, os seus campos de trigo, de cevada, de milho, tudo pegou fogo, só escapou eu para trazer a notícia. Notícia ruim vem voando. Aí chega outro: Jó, o seu gado deu uma praga e eles morreram de doença, tudo, só escapou eu para trazer a notícia. Aí aparece outro: Jó, os seus filhos estavam em casa fazendo uma festa, os 10 filhos. Aí deu um vento forte e a casa caiu sobre eles, e os 10 filhos morreram, Jó. Só sobrou eu para contar a notícia. E a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, sincero. Mas Deus permitiu que todo esse testemunho acontecesse na vida deste homem. As pessoas pensam que ter Deus é ter tudo aqui desse mundo. Você só vai descobrir que tem Deus quando você perder tudo. Aí é que Deus vai ver para você se você realmente é dele ou não. Aí é que ele vai saber aonde que está o seu coração.
Se o teu coração está nas coisas materiais, ou se o teu coração está no céu. Porque o cego pela religião, ele só procura Deus para resolver os seus problemas terrenos. Emprego, saúde. É só para isso que as pessoas buscam a Deus, a religião. Mas Jó, depois de perder tudo, aí Satanás ainda aparece para ele e fala: tira a saúde. Eu quero ver se ele permanece fiel. Aquele homem ficou leproso, canceroso, dos pés à cabeça. Pegou um caco de telha e começou a coçar suas feridas. Os seus amigos apareceram para criticá-lo, para dizer: você cometeu um pecado muito grave para estar nessa situação. Você é um pecador miserável, Jó. Mas Jó sabia que ele não tinha pecado contra o Senhor, porque ele disse assim: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja Deus. A mulher de Jó ficou com dó dele, de ver a situação do seu marido, um homem que era rico, poderoso. Todos tinham Jó como um amigo, porque ele ajudava muita gente. Mas a situação que ele chegou, nas cinzas, ele se ajoelhou nas cinzas e clamou ao Senhor e adorou. Mesmo perdendo tudo, ele adorou. Ele não murmurou, ele adorou. Satanás apareceu para Jesus e falou assim no deserto: tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Sabe esses jogadores de futebol? Pois é, sabe por que eles têm tudo? Porque o diabo deu. Sabe esses artistas de Hollywood? Sabe por que eles têm tudo? Porque o diabo deu. Mas quando é Deus na vida do homem, na vida de Jó, ele perde tudo e ele adora, porque ele sabe o Deus que ele crê. Mas aí ele fala: eu sei que o meu Redentor está vivo, Jesus está vivo, e ele vai se levantar um dia para buscar a sua noiva, a sua igreja. E aí é que ele vem buscar os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os cegos não conseguem enxergar essa verdade das Escrituras. Estão cegos pela religião, porque são hipócritas. Esse povo me adora em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas quem tem Jesus é guiado pelo Espírito Santo, não por homens. Ele é ensinado pelo próprio Deus, não por homens. Foi assim que Jó aprendeu a vencer a vida. E ele falou para a mulher falou assim para ele: amaldiçoa esse teu Deus, morre, para de sofrer, morre. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, porque o diabo chega na orelha dela e fala assim: para de sofrer, se mata. Para de sofrer, para que sofrer tanto? Se mata. E as pessoas estão dando ouvido para o diabo, e estão se matando e indo para o inferno, onde vai ser o tormento eterno para elas. Ela pensou que ia se livrar do seu sofrimento, mas pelo contrário,
depois que morre e vai para o inferno, é aí que vai começar o sofrimento eterno dela. A maioria está indo para o inferno. E a maioria não sabe disso. Porque não tem testemunha. Não viu Jesus. Não sabe quem Ele é. No final do livro, Jó faz muitas perguntas para Deus. E fazer pergunta para Deus não é pecado. Mas aí Deus aparece para Jó. E aí ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você precisa ver Jesus. Deu para você entender por que você está sem vida? Porque você só ouviu falar dele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se você vê, é porque a sua fé está sendo proveitosa para te salvar. O cego de Jericó, Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão de religiosos: para de gritar, para de incomodar o mestre. Ele continuava gritando mais e mais forte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estão pedindo misericórdia para Maria, para Benedito, para Expedito. Está errado. Conversar com morto é abominação. Você tem que pedir misericórdia para aquele que está vivo. A favor dos vivos não se pede ajuda aos mortos. Está escrito no profeta Isaías capítulo 8, versículo 19. Só morto fica enterrando os seus mortos. Só morto fica invocando o nome de morto. Mas Jesus está vivo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que vê o Filho tem a vida eterna. Então, deixa que Deus marque um encontro com você. Permita que Ele derrube você, como Ele derrubou o apóstolo Paulo. Deixa Ele dar um tombo em você, tirar você da religião, tirar você da sabedoria humana, tirar você da soberba, que você sabe tudo. Se humilha, faz como aquela prostituta, chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés, lavou os pés dele com as suas lágrimas, e depois enxugou o pé dele com o seu cabelo. Depois ungiu com perfume os seus pés. Faça como essa prostituta. É assim que Jesus quer ter um encontro, tirando você da sua posição humana, pensando que você é alguma coisa. Por isso que está escrito assim, pelo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. A religião é assim, coloca o homem lá em cima. João Batista falou assim: não, convém que ele cresça
e eu diminua. A religião põe o Papa como o homem mais importante da terra. Jesus não. Jesus, ele coloca o homem no pó da terra. É o que diz as Escrituras. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 29. Ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não existe senhora. No céu não existe trono nenhum para a senhora. Só existe o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É simples. Jesus apareceu para tirar o Saulo das trevas e colocá-lo na luz. Apareceu para ele, para tirar ele da mão do diabo e colocar ele na mão de Deus. E mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo significa pequeno. Todo homem é pequeno diante de Deus. Mateus 11, 25. Jesus falou assim: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. É só aos pequeninos que Deus se manifesta. Por isso que o povo está cego com essas religiões, porque eles buscam a sua glória. Eles querem ser vistos pelos homens, querem ser aplaudidos, reconhecidos. O único digno de louvor, de honra e de glória, ele se fez menor do que os anjos. Ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O próprio Deus veio aqui como homem, nasceu numa manjedoura, junto com os animais, e morreu numa cruz. Esse mundo odeia ele. Esse mundo ama os artistas, que são filhos do diabo. Esse mundo ama os jogadores de futebol, que são filhos do diabo. Esse mundo ama os políticos, que são filhos do diabo. Esse mundo ama os líderes religiosos, que são filhos do diabo. Está lá, ó, em João 8,44. Foi Jesus que falou: vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo, porque é o diabo que vocês estão satisfazendo. E eles teimavam com Jesus: nós somos filhos de Deus, filhos do diabo. O dia que você se humilhar, e o dia que você vê Jesus como ele é, aí você vai ser uma nova criatura. Seu nome vai estar escrito no livro da vida. A maioria está indo para o inferno e nem sabe disso. Jesus falou assim: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Mas ai do homem que pisar o sangue da nova e eterna aliança. Ai do homem que fizer agravo ao Espírito da graça. Melhor não ter nem nascido. Essa geração é a geração que vai adorar o anticristo. Essa geração está sendo doutrinada para adorar o diabo. Por isso que estão correndo atrás dos seus ídolos. Por isso que estão aí, um matando o outro, fazendo sexo como se fossem animais. Porque é uma geração que não conhece Jesus, não sabe quem ele é. É o tempo do fim. O tempo está acabando. Que Deus tenha misericórdia e que você possa ser salvo pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Jesus. Não existe outro Deus. Ele é o nome que está sobre todo nome. Quem nega o Filho, nega o Pai.
Quem nega o Filho não tem o Pai. Deus abençoe no nome santo de Jesus. O melhor desta terra